Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Estejamos atentos. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança exultou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua escrava. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço e dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Fiquemos atentos à sabedoria do Senhor. Podemos sentar. Esse Evangelho, ele nos traz muita coisa de ensinamento. Na primeira leitura, nós encontramos o livro do Apocalipse, que nos fala de uma mulher vestida de sol, que tinha na cabeça uma coroa de 12 estrelas.
que estava para dar à luz. Os teólogos discutem se essa imagem da mulher que o Apocalipse traz é a igreja ou é a Virgem Maria. Mas a palavra de Deus é uma questão de fé, não é uma questão de discussão teológica, não é? Pela fé da igreja, pela visão da igreja, sempre essa imagem do Apocalipse foi vista como sendo a Virgem Maria. A mulher vestida de sol é a Virgem Maria, aquela que recebeu a glória de ser a mãe do Filho de Deus. Por isso, a primeira leitura fala da arca. As primeiras palavras: foi vista a arca da aliança. E logo em seguida vai falar de Nossa Senhora. A arca da aliança guardava dentro de si as tábuas da lei. Essas tábuas da lei que manifestavam a vontade de Deus para todos os seres humanos, de maneira especial para o povo eleito, mas a vontade de Deus para todos os seres humanos. Era um roteiro, um caminho, uma meta, uma proposta que Deus apresentava para que todos pudessem chegar ao céu. E a comparação da Arca da Aliança com a Virgem. A Arca da Aliança ficava no templo, muito bem guardada, muito bem protegida, num lugar chamado Santíssimo, que só o sumo sacerdote podia entrar neste lugar uma vez por ano para oferecer o incenso. Daí vem nas nossas igrejas a presença do sacrário, onde está presente o Santíssimo Sacramento. E na nova orientação litúrgica, a capela do Santíssimo, ela deve ser um lugar à parte da grande igreja, um lugar reservado para adoração. Mas a Arca da Aliança, no templo, ela simbolizava a presença de Deus. E o povo acreditava que só o sumo sacerdote poderia entrar lá uma vez por ano. E quem entrasse nesse lugar morreria, porque Deus estava presente ali. Comparação com Nossa Senhora. Nossa Senhora foi a verdadeira arca da aliança. Aquela era uma figura. Esta, Maria, é uma realidade. Porque carregou dentro do seu ventre o primeiro sacrário, o próprio Deus feito homem. Então, Maria, primeiro sacrário. Se na Arca da Aliança estavam as tábuas da lei que representavam a vontade de Deus para nós, Maria é aquela que com o seu sim, o seu fiat, o seu sim, faz a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta é a resposta, a uma outra proposição que vem antes. Quando o anjo anuncia a Maria e diz a ela
que ela vai ser a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Maria só pergunta, mas eu não conheço nenhum homem. E o anjo revela dizendo: a sombra do Altíssimo descerá sobre você, e aquele que nascer de você será o Filho de Deus, o Altíssimo, o Emanuel, o Deus conosco. E a resposta de Maria é esta: Esce ancilla Domine. Eis aqui a escrava do Senhor. Mas as pessoas têm algumas manias de diminuir o peso das palavras da Sagrada Escritura, acreditando que com isso se evangeliza melhor. A palavra ancilla em latim quer dizer escrava, não é serva, é escrava. E aí ouve-se por bem, não usar mais a palavra escrava. Certa feita eu ouvi uma conferência de um bispo falando sobre isso, não é? Que a palavra escrava tem um contexto muito pesado. Mas a palavra é essa, é escrava, não adianta fugir da coisa, não é? Se a gente for fazer a tradução do latim para o português, é escravo, não é servo. É a mesma coisa, né? Na tradução que se fez do missal, no rito da missa, na consagração, vinho, este sangue da nova aliança derramado pro vobis et pro multis. Pro vobis et pro multis. Que é a tradução que fizeram, por vós e por todos. Porém, se você pegar o missal aí pelo mundo, até na América Latina, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, etc, você vai encontrar aí a tradução correta, né? Sangre derramada por ustedes e por muchos. Se você pega no francês, você pega no italiano, você pega no inglês, a tradução é sempre essa, por vós e por muitos. Mas no Brasil, com a preocupação da releitura das coisas, se coloca por vós e por muitos, mas não é por muitos, não é por todos, é por muitos. Porque muita gente não aceita isso, porque muita gente não crê nesse mistério, porque muita gente não quer a salvação de Jesus, por isso não é por todos. É por muitos, pelos muitos que aceitam, pelos muitos que creem, pelos muitos que vivem a sua fé, pelos muitos que recebem o corpo e o sangue do Senhor. Não é por todos. Você encontra também uma maldita tradução das palavras do Magnificat, né? Derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, despediu os ricos, né? Também se faz uma releitura destas palavras dentro de uma mentalidade marxista, comunista e ateia. O Evangelho não está falando, da briga dos ricos e dos pobres, não está falando de que os ricos têm que ser derrubados para que os pobres possam ascender na vida social, não é nada disso, nada disso. É só trabalhar, estudar e se esforçar que a gente vive bem. Eu conheço um monte de pobre que é vagabundo, nunca fez nada na vida e nunca quis fazer.
Está morrendo de fome? Tá. Por quê? Porque não trabalha para comer. E o pão é dado como fruto do trabalho. Está lá em Gênesis, né? O trabalho de tuas mãos comerás. E a gente vai observando, né, por aí como caminham as coisas, e a gente vai vendo quanta bobagem que se fala, quanta besteira, né, se usa para interpretar o Evangelho, que não quer dizer nada daquilo. Aí, dando um salto, nós vamos encontrar em São João Damasceno, que explica, quando a gente reza a Ave Maria e diz Ave Maria, cheia de graça. Por que Maria estava cheia de graça? Porque ela tinha se esvaziado de si mesma. Ela se colocou como escrava diante do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Como escrava. E o contexto, né, o entendimento da palavra escravo, escrava é isso. O escravo não tem vontade. O escravo está totalmente dependente do seu senhor. Se você busca na tradição da igreja, há uma oração de consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria de Montfort. E São Luís Maria de Montfort escreve falando do método de viver como escravo de Nossa Senhora. Mas alguns dizem, não, eu não posso usar essa palavra escravo, é muito pesada, tem que ser servo. Mas São Luís Maria de Montfort escreveu assim, ser escravo de Maria. Tanto que você vê aí no meio da juventude os que fazem essa consagração a Nossa Senhora, que eu acho bastante válida. Algumas vezes alguns já fizeram essa consagração aqui diante do altar, e eles usam um sinal visível desta escravidão, né? Alguns usam uma corrente com um cadeado em volta do pé, em volta do braço, enfim, um sinal visível. E alguns mais assim dizem, não, põe só um anelzinho, põe só uma medalhinha no peito, é suficiente. Eu vejo tanta gente, né, que torce para o time de futebol, né, e usa o distintivo do seu time de futebol até no evento social, e não tem vergonha daquilo. Mesmo que o time só perdeu, nunca ele ganha nada, nunca é campeão, mas o cara continua usando aquilo com todo orgulho. Tanta gente que é macumbeiro, que é espírita, que é esotérico, usa uns negócios aí pendurados, faz questão de mostrar aquilo no que acredita. E nós temos vergonha. Tem até gente da CCEV, né, que não pendura a cruz da CCEV no pescoço, porque é muito grande, irmão, aparece muito. A gente fica meio sem jeito. Se você se envergonha de confessar Jesus Cristo, ele mesmo diz no Evangelho, aqueles que não me confessam diante dos homens, eu me envergonharei de confessá-los diante do Pai. Vergonha de usar a cruz. Não se preocupem não, daqui a pouco usar a cruz é sinal de perseguição. Aí eu quero ver como é que você vai confessar a sua fé.
Quando eu olho para os nossos irmãos no Oriente, lá na Síria e em tantos lugares, que tem a cruz do Senhor tatuada no braço, para que não tenha como tirá-la, não tem como arrancar, não tem como esconder, não tem como negar a sua fé. E nós temos vergonha de mostrar publicamente a nossa fé. Por quê? Por causa da maldita mentalidade do politicamente correto. Esta expressão politicamente correto foi criada por Satanás. E se nós nos colocamos debaixo dela, somos emissários de Satanás. Portanto, não temos que ter medo do peso das palavras, né? E trocar a palavra por outra palavra que é mais suave, que é menos, né? Seguir Jesus é seguir Jesus, não dá para ser metade, ou quente ou frio. E aqui no caso, né, se a gente troca a palavra escravo pela palavra servo, né? Ancilla Domine, escrava do Senhor. Portanto, na saudação do anjo, nós encontramos toda a primeira parte da Ave Maria, entendendo que ela é cheia de graça, porque ela se esvaziou de si mesma, ela se colocou totalmente diante da vontade de Deus, para que Deus fizesse nela tudo aquilo que Ele quisesse. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E qual é a vontade do Senhor para Maria? Qual é a vontade do Senhor para a tua vida? Se você quer experimentar a graça, esvazie-se de si mesmo, do teu egoísmo, do teu individualismo, do teu achismo, da tua mentalidade. Que os nossos pensamentos sejam os pensamentos do Senhor. Que os nossos sentimentos sejam os sentimentos do Senhor, assim como os de Maria. Bendita sois vós entre as mulheres. Quem diz isso? Isabel. Reconhece em Maria a bendita entre as mulheres, a bendita entre todos os seres humanos. Reconhece em Maria o ser humano, a carne humana, a minha carne, a tua carne, já no céu. Maria foi levada aos céus em corpo e alma. E isto é fé dos cristãos, da igreja, desde os tempos apostólicos. Já lá atrás, os apóstolos passaram como herança para os que foram vindo depois esta verdade. Maria foi levada aos céus em corpo e alma. Sempre a igreja acreditou nisso, sempre. E em 1950, o Papa Pio XII, então, depois, olha, 1950 anos depois, o Papa proclama essa verdade como dogma de fé. Maria foi levada aos céus em corpo e alma, a Assunção da Virgem Maria, a Imaculada Conceição, aquela que foi concebida sem pecado. E porque não tinha pecado,
não deveria experimentar a corrupção da morte, porque gerou no seu ventre Jesus, porque de certa forma o sangue de Maria é que foi usado para que Jesus fosse gerado no seu ventre. A carne de Maria emprestou, né, para a carne de Jesus. Há alguns padres da igreja que falam de maneira tão profunda sobre isso. Essa realidade, né, esta fusão de Nossa Senhora com Jesus, porque ele foi gerado no ventre de Maria, como cada um de nós foi gerado no ventre materno. E o primeiro sangue que alimentou aquela primeira célula, até que aquele pequeno corpo, né, aquele ser, pudesse ter o seu próprio sangue e o seu próprio coração bombeando o sangue, precisou do sangue da mãe, da nossa mãe. Com Jesus não foi diferente. É esta íntima ligação de Nossa Senhora com Jesus, né? Ainda o povo faz uma confusão entre ascensão do Senhor e assunção de Nossa Senhora. Ascensão. Ascensão significa ascender, subir. E Jesus subiu aos céus na ascensão por força própria. Por força própria. Ele não foi levado por anjo, não foi levado por nada, não. Ele subiu. Os anjos apareceram depois para dizer: olha, não adianta ficar olhando porque ele já foi. Vão fazer aquilo que ele mandou. Vão anunciar o Evangelho, vão batizar, vão converter as nações por aí. E Nossa Senhora foi levada ao céu. É o que a igreja sempre acreditou. Maria assunta aos céus, assunta, foi levada, ser levada. Foi levada ao céu. Então, não fazer confusão com as duas palavras, são coisas bastante diferentes. Jesus é Senhor e é Criador. Maria é criatura, e como criatura jamais poderia ir sozinha. Ela é Senhora, sim, porque ela é mãe do Senhor. Mas ela é criatura como eu, como você. Ser humano como eu, como você. E olhar essa realidade de Maria no céu, em corpo e alma, deve nos levar a olhar a nossa vida e entender que, por mais que vivamos uma vida humana, numa realidade humana, numa realidade de um mundo material, devemos viver no meio de tudo isso de tal forma que nada disto nos escravize. Nada nos escravize. Saber viver com as coisas que passam, buscando aquilo que não passa. Sabendo viver com as coisas que perecem, buscando aquilo que é eterno. Nascemos um dia no momento em que fomos uma primeira célulazinha no ventre de nossas mães. Ali começa a nossa existência. E essa existência é para a eternidade, ela não acaba não.
acaba o corpo, acaba a casca, mas nós permanecemos. Como diz São Paulo, não é? Somos sepultados como a semente, para que no momento oportuno possamos, como a semente, germinar. Essa figura toda do caixão, o corpo lá dentro, o caixão, o buraco, a terra, não sei o quê, é exatamente essa figura. Nós somos plantados, somos semeados para ressuscitar no último dia, no final dos tempos, quando o Senhor vier nos buscar. E oxalá ouçamos dele: vinde, benditos do meu Pai, entrai para o banquete que vos está preparado desde toda a eternidade. E tem o outro lado da moeda, né? E de para o fogo eterno, malditos. Somos nós que vamos colocar as palavras na boca do Senhor pela vida que vivemos. Buscai as coisas do alto. Está subentendido. Sabei viver com as coisas da terra, sem se deixar escravizar por elas. Sem se deixar escravizar por elas. Viver as coisas do alto. Ter os nossos olhos voltados para o céu. Por mais que tenhamos nosso trabalho, nossos compromissos, nossas responsabilidades, a nossa vida humana, que exige tanto de nós, por mais que nós façamos tudo isso da melhor forma possível, devemos saber que tudo isso passa, tudo isso acaba, e não nascemos para isso. Somos, como diz São Paulo, peregrinos, viajantes, caminhantes, estamos passando por aqui, mas nossa vida não é aqui. Nós somos cidadãos do céu, cidadãos do céu, não somos cidadãos da terra, cidadãos do céu, nascemos para o céu. Isso tem que estar sempre diante dos nossos olhos, na frente do nosso nariz, né? Eu nasci para o céu. Por mais que você viva aqui na terra, quando você menos espera, já era. Estejai preparados, diz o Senhor, porque não sabeis o dia nem a hora. E não sabemos mesmo. Na hora que você imagina que está tudo bem, é exatamente naquele momento que ele te leva. Que bom, né, que ele leva quando está tudo bem. Pelo menos, teoricamente, a gente está mais preparado. Maria é a garantia de que nós devemos ir para o céu. Nossa Senhora em Medjugorje e em outras aparições, ela tem dito assim: quem quer ir para o céu, vai para o céu. O que significa quem quer ir para o céu? Ou seja, quem busca ir para o céu, vai para o céu. Quem vive de acordo com essa busca do céu, vai para o céu. Portanto, o céu não é alguma coisa assim que, né, aquela visão de que castigo. Não, não é nada disso, não. Nós é que definimos o que nós queremos. Há uma parte do catecismo da igreja que se chama os novíssimos do homem.
O que são os novíssimos do homem? 4 palavrinhas: morte, juízo, inferno, paraíso. Estão comigo? Morte, juízo, inferno, paraíso. De novo: morte, juízo, inferno, paraíso. Nós é que definimos isto para a nossa vida. Que vamos morrer, todos nós sabemos. Que após a morte nós entramos num juízo, todos nós sabemos. Mas o fim deste juízo, inferno, paraíso, nós é quem decidimos. Depende da nossa vida. Depende de como vivemos. Se vivemos na terra como cidadãos dos céus, com certeza iremos para o céu. Mas se vivemos na terra do jeito que o mundão apresenta, não vamos para o céu, não. Você vive os desejos, faz todas as suas vontades, os seus desejos, vive politicamente correto, fala politicamente correto, vive uma porção de meias verdades, uma porção de valores falsos, né? Em vez de buscar o ouro, você se contenta com qualquer bijuteria. Inferno, paraíso. É você que decide, não é Deus. A vontade de Deus é que você vá para o céu. E se você quer, você vai para o céu, porque você vai viver de acordo com alguém que está buscando o céu. E se você de repente vai para o inferno, não é a vontade de Deus, não. Você não nasceu para ir para o inferno. Todos nós nascemos para o céu. Mas um ou outro cretino idiota prefere ir para o inferno. Ele é livre, né, de escolher. Não é Deus que quando a gente chegar lá ele vai dizer, não, vai para o inferno, você... Não é Deus que vai fazer isso, não, somos nós mesmos. Morte e juízo. Esse juízo significa que nós vamos ter a plena consciência que não temos agora. Nossa consciência agora está limitada pela nossa realidade material. Como São Paulo ensina, né? Nós somos escravos de um corpo de morte. Uma vez que não temos mais o nosso corpo, não temos mais nada que nos limita. Então temos plena consciência. E nessa plena consciência, nós enxergamos tudo aquilo que nós vivemos. E nós mesmos sabemos se o nosso lugar é no céu ou no inferno. Em nenhum autor da tradição da igreja, nem nas aparições de Nossa Senhora, em nenhum lugar está escrito assim, olha, se você for para o purgatório já está fazendo uma grande coisa. Não, nenhum lugar fala isso. Em todos os lugares falam de ir para o céu. O purgatório é passagem. O purgatório é sala de espera. O purgatório é a portaria. Eu não quero ficar na portaria. Mas tem alguns que imaginando que estão cometendo um ato de humildade, né? Dizem assim, olha, mas se eu for para o purgatório já está bom. Não está bom não, está bom não. O que está bom é o céu. Se na ida para o céu compreende esse estágio, mas nós queremos ir para o céu. Nós nascemos para ir para o céu. São Paulo chama. Diz, repito, nós somos cidadãos do céu.
vivemos aqui como estrangeiros. Não é aqui a nossa pátria. Não é aqui a nossa pátria. E hoje é tão difícil a gente escutar por aí uma pregação, né? Ou escutar pessoas dizendo assim: olha, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, o que eu faço? Eu quero ir para o céu, me ajuda. Olha, quanta gente vai na igreja, quanta gente vai nas missas de cura e libertação, quanta gente vai em grupo de oração, quanta gente frequenta igreja evangélica buscando o quê? Bens materiais. Eu nunca encontrei pessoas que vão na missa de cura e libertação querendo ganhar o céu. Não tem. Buscando bens materiais, sejam eles quais forem. Bens materiais. Os templos evangélicos por aí estão cheios de gente buscando o quê? O céu? Não, não. Ninguém vai buscar o céu lá, não. Vai buscar bens materiais. Olha a burrice, olha a cretinice, olha a idiotice. Nós devemos buscar o céu, porque é lá que nós temos que buscar. É lá que nós temos que viver. É para lá que nós queremos ir. É para lá, é para o céu. É para o céu que nós queremos ir. É lá a nossa pátria. Enfia isso na sua cabeça. O resto, contingência humana que a gente vive, que pode ser e pode não ser. Nós não vivemos para ter coisas, nós vivemos para ser pessoas. Pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Obras-primas criadas por Deus. Homens e mulheres candidatos ao céu. Não é outra coisa. E Nossa Senhora continua insistindo que a gente busque o céu, que a gente viva de acordo com a nossa realidade de cidadãos do céu. Quem quer ir para o céu, vai para o céu. E é possível, porque Maria já está lá. Maria foi levada ao céu em corpo e alma. Quando morremos, a nossa alma vai para o céu. E quando o Senhor voltar, o nosso corpo também será glorificado. E aí nós estaremos inteiros no céu. Maria não está adormecida no Senhor. Não está. Por isso Maria aparece. Porque Maria tem um corpo glorioso como Jesus. Por isso Maria aparece. Por isso ela se mostra. Por isso ela fala. Corpo glorioso, corpo glorioso. Com certeza para a maioria de nós é difícil saber o que é isso, né? Não sei. Com certeza, esses homens e mulheres que são agraciados com a possibilidade de ver a Virgem Maria, enxergam ali um corpo glorioso. Com certeza, todos os 5.000 ou mais corpos incorruptos que nós encontramos na igreja católica romana, na igreja ortodoxa, as outras não têm. Os corpos incorruptos dos santos, homens e mulheres, que viveram e buscaram fazer a vontade de Deus em suas vidas como escravos do Senhor. Se entregaram completamente à vontade de Deus para fazê-la, realizá-la, concretizá-la em suas vidas.
estão aí, adormecidos no Senhor. Os santos não morrem, os santos adormecem, esperando a vinda gloriosa do Senhor. E por que tantos santos com o corpo incorrupto? Se você olhar a história deles, veja a relação íntima e pessoal que eles tinham com Deus. Veja como eles agiam quando recebiam a Eucaristia. E é fácil entender, né? O processo da Eucaristia é em nós. À medida que nós comungamos, nós somos transformados naquilo que recebemos. Eucaristia. Jesus. É o processo contrário do alimento, né? O alimento se transforma em nós, em célula, em músculo, em nervos, em energia, em vitamina, etc, etc, etc. A Eucaristia, o processo é inverso. Nós somos transformados em Jesus. E está aí no documento da Eucaristia, né? Escrito pelo Papa Bento XVI. Ele relembra isso e criou tanta polêmica, né? Porque ele diz que só a igreja onde tem a Eucaristia, onde a Eucaristia não está, não é igreja. Mas não importa, o Papa não está lá para agradar ninguém, ele está para anunciar o Evangelho do jeito que precisa ser anunciado. Não precisa agradar os ouvidos, né? Então, os corpos dos santos são incorruptos para nos mostrar esta realidade. Nós adormecemos, para nos convidar a imitar as suas vidas e, com isto, vivermos essa realidade de escravos do Senhor. Para imitar as suas vidas, vivendo um pouquinho como Nossa Senhora. Então, que esta certeza do céu encha o nosso coração e a nossa vida. Que esta certeza do céu nos dê a força de nos deixar transformar pelo Espírito Santo que habita em nós, como habitou em Maria. Que o Espírito Santo nos transforme. Que o Espírito Santo nos leve a viver uma vida nova. Uma vida de compromisso com o Senhor, de compromisso com a sua palavra, de compromisso com a verdade, arrancando da nossa vida as meias verdades, arrancando da nossa vida as bijuterias que imitam a joia. Espero que me entendam, né, na comparação. Nós ficamos tão, cheios de bijuterias, deixamos de lado as joias. Bijuterias, qualquer moedinha compra. As joias necessitam de um esforço maior. Que o céu seja a nossa busca. Que o céu seja o anseio mais profundo da nossa alma. E que a Virgem Maria, com seu exemplo e sua intercessão por nós, com seu carinho de mãe, nos leve, junto com ela, a esmagar a cabeça da serpente, matando na nossa vida tudo aquilo que não nos leva para o céu. Amém.